Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta. Não é em Lisboa, estamos na Turquia, Istambul. Exatamente, me mandaram para cá. Você vê como é a minha vida, né? Me jogaram em Istambul, meu caro. Esse é o resultado da minha vida. Mas tem coisas boas. Eu sei, você vai dizer, tá tarde, tá de noite, você tá no hotel, não deve ter ovos Benedict. É verdade. Porém, tem um cafezinho que não nos falta, o nosso americano. E, o mais importante, é que hoje eu resolvi ganhar uns quilos adicionais e comprei esse treco aqui, ó. Fazer um jabá do Hafiz Mustafa, de doces. Cara, que negócio espetacular. Uma caixa de vários doces, um negócio espetacular. Vou falar, hein? Maravilhoso! Dito isso, meus amigos, quando você vier a Istambul, siga uma doceria, fica numa rua chique aqui, mas eu vou te falar, de esquina, o treco é caro, mas é bom. Vale a pena. Comprei uma caixa dessa para dar para minha filhota. Bom, vamos lá. Começamos no de economia, tem tanta coisa para falar que eu acho que vai ser uns 7 programas hoje, brincadeira, eu vou fazer um só. Nós temos que falar sobre eleições na Alemanha, as consequências da eleição na Alemanha, a nova diplomacia e ordem diplomática que o Trump está fazendo no mundo, que realmente já alterou a própria forma de fazer diplomacia e as relações, uma nova imposição, um novo ritmo de jogo mesmo, político, né, diplomático que o Trump está fazendo. Também temos as consequências dessa parte diplomática, uma divisão por áreas, né, que está sendo feita no mundo, principalmente envolvendo China, Rússia, Estados Unidos e, de uma forma menor, mas ainda com alguma influência, evidentemente, a Europa, mas que está sendo abandonada nesse momento pelo Trump. E, obviamente, as consequências na indústria de chips e do complexo de censura industrial, ou melhor, complexo industrial de censura. As consequências e o tamanho e a complexidade disso que está sendo utilizado para tentar contrapor essa nova ordem diplomática que o Trump está criando. Bom, vamos começar pelas eleições na Alemanha. Todo mundo já viu, o Merz ganhou, todo mundo ficou feliz, alguns falaram que era conservador, ganhou, a turma ficou mais feliz ainda quando a AfD ficou em segundo lugar, alguns aí da esquerda brasileira e os jornais resolveram tentar dizer, veja, de extrema direita, não sei o que é isso, perdeu. O fato é que é um bando de achismo e não tem ainda uma percepção clara, as pessoas não fizeram uma análise clara das consequências dessa eleição, com os números que foram e a importância que a Alemanha ainda tem, como nós falamos no último Já Economia, e como está esse desenrolar dentro da Europa. Porque me parece, às vezes, que o pessoal trata as coisas como forma binária, né? Ganhou, o outro perdeu, tá tudo bem, então esse ganhou, foi o partido da Merkel. Não é nada disso. Meu cara, vamos começar então pelo começo. O CDU, que é o partido do Merz, teve o segundo pior resultado na história. Ele ganhou, mas foi uma vitória amarga. Foi uma vitória muito fraca, muito ruim, foi o pior resultado da história, tá? Pior do que ele, meu caro, só o SPD, que teve o seu resultado, aí de fato, o seu pior resultado na história, e os 3 partidos da coligação do Olaf, né, que formaram o governo, todos eles sofreram, perderam 18% dos votos nessa eleição. O que mostrou uma coisa interessante. O povo acabou, de fato, machucando, culpando todos os partidos da coligação de forma muito parecida. Ou seja, penalizaram os partidos que estão nessa coligação. Isso é uma lição. Uma lição para quê? Para que quando, por exemplo, a AfD agora está vendo se ela faz ou não um governo com o CDU e vice-versa, se ele quer fazer um governo com a, com a AfD, é entender que se ela abrir mão de muito do seu plano de governo, e esse governo, essa coligação não for bem, como o povo espera, todos os 2 partidos sofrerão. Essa é uma lição que foi dada agora nessa questão das coligações, tá? Enfim, agora, se o CDU não ganhou, quer dizer, ganhou, se o CDU não ganhou com empolgação, por que ele ganhou? Né? Se ele não empolgou, por que ele ganhou? E o fato é que talvez o principal método dessa eleição na Alemanha foi o medo. Mais de 84% dos eleitores que podiam votar, votaram fora as urnas, tá? O que mostrou uma vontade grande de votar mesmo, de mudar, ou de pelo menos evitar alguma coisa. Mas a grande parte da campanha que tem sido feita para eleger, por exemplo, que foi feita para eleger o CDU, foi uma campanha do medo, do tipo, cuidado com a extrema-direita, cuidado com aqueles caras ali. Então, é uma campanha
que tem usado os princípios da doutrina de choque, tá? Que a gente viu, inclusive dos planos, né, que foram descobertos de manipulação de massa, naquele MK Ultra da CIA, planos de manipulação, como o medo faz as pessoas agirem e reagirem, né, para evitar alguma coisa. O fato é que essa campanha, de fato, ela tem sido utilizada, uma campanha política que não é baseada apenas em planos políticos, econômicos, de direção do país, mas também e principalmente pelo medo. O mesmo medo que tentaram colocar no Trump, dizendo que o Trump era fascista, que o Trump ia começar uma terceira guerra mundial, como também falam do Bolsonaro, falam da direita brasileira, e sempre tentam puxar esse equilíbrio para um centrão. No caso da Alemanha, foi o que aconteceu. De fato, o CDU ganhou e ganhou sem empolgar. Mas o pior é que ele não ganhou só sem empolgar, ele ganhou sem uma base política firme. Com quem o STU vai governar? Essa é a pergunta da eleição posterior do dia seguinte da Alemanha. Ele precisa de pelo menos aí 316 deputados, ele não chega a 300, né? Então ele vai ter que fazer uma coligação, fazer com quem? Ou com o FD ou com o SPD. Vai voltar, quer dizer, veja que loucura. O governo, o povo mostrou uma vontade de mudança e ele vai chamar para governar com ele o partido que foi quase que execrado pela população, perdendo 18% dos votos, a pior de todas, né? Todos os resultados do SPD na história. Pois é, principalmente também porque há um plano, uma divergência brutal do pacote econômico do SPD com um pacote econômico ou que se esperava fazer do próprio CDU, né? Então, quem é que vai ceder mais nisso? Quem é que vai abrir mão dos seus planos de governo em que medida para governar? E a parte econômica é, de fato, um fator muito relevante e perigoso para a Alemanha. E aí é o dilema que eu chamo de dilema do Merz. O que ele vai fazer? Primeiro, ele fala que apoia a Ucrânia. Se ele apoia a Ucrânia, ele apoia esse pacote de 700 bilhões de euros que a Europa quer mandar para a Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, o Merz precisa e vai ter que se aliar e se aproximar dos Estados Unidos, né? Porque ele depende dos Estados Unidos, a indústria de automóveis alemã precisa dos Estados Unidos, ele precisa manter uma boa relação com o Trump, e o Trump sinalizou isso, né? Deu parabéns, boa sorte aí, etc. Tô aqui, tá? Mandou quase que isso. Só que ele vai fazer o quê? Vai atrapalhar o plano de paz do Trump na Europa, vai apoiar a continuidade da guerra da Ucrânia entre Rússia, vai atrapalhar esse plano de paz. Enfim, qual seria a reação do Trump, por exemplo, nesse caso? Obviamente, ele podia retalhar a indústria automotiva alemã caso o Merz continuasse querendo atrapalhar os planos de paz e as negociações do Trump, através de tarifas. Então, veja bem, há incoerências, há dilemas que esse novo governo que está sendo formado na Alemanha terá que enfrentar. Com quem ele vai se aliar, quais são os planos que ele vai fazer, como ele vai realmente, se ele vai continuar tratando a imigração como ele prometeu. Ele disse no discurso que não vai ser exatamente como ele disse, né? Já chegou no discurso de posse mandando essa. Enfim, quais são as concessões que cada partido terá que fazer para compor. Isso é importante, não é só para governar nesse momento, é porque se a AfD for esperta, ela irá mostrar que ela vai ceder pouco e ela vai ter que botar o CDU no bolso. Se o CDU não topar, vai ter que se aliar à SPD. E aí a AfD vai ganhar um protagonismo ainda maior como partido de oposição. E poderá, então, muito brevemente, ganhar, né, o poder na Alemanha, né? Não só através das eleições ordinárias, mas a depender das alianças e dos resultados econômicos que possam surgir, até mesmo numa questão das próprias alianças, das próprias votações ou eleições extraordinárias que podem derrubar o primeiro-ministro do CDU, caso continue a crise, que para mim é inevitável, volto a dizer, inevitável na Alemanha. Talvez a Alemanha esteja vivendo nos seus momentos, a gente vai falar um pouco disso, mais perigosos, mais sensíveis, diria, incluindo um período pré-Segunda Guerra Mundial, que levou à ascensão do Bigodinho em função de uma longa, não da mesma dimensão de inflação e etc., mas em termos de recessão, de uma longa recessão que está machucando muito o povo alemão com dores pequenas aos poucos, tá? Enfim, agora, o Merz também sinaliza, precisamos fazer uma defesa, e isso significa reforço militar da própria Alemanha,
porque ela não pode depender apenas do investimento dos Estados Unidos ou da proteção de outros países. Esse é o tamanho do problema que vive o Merz. E tem um dado adicional que eu escrevi no Twitter logo depois da eleição, é que o Merz, para mim, ele é um homem do BlackRock, meu cara. Ele foi membro, em 2016, presidente do Comitê de Supervisão da BlackRock. E esse cara já era político, ele tem uma história longa no partido, tá? Ele sempre foi uma oposição a Angela Merkel. O pai dele já fazia política partidária dentro do CDU, e o avô dele foi um cara que apoiou a turma, o regime do bigode. Então ele tem uma história de política na Alemanha, mas em 2016 esse cara foi chamado para fazer parte do Comitê de Supervisão da BlackRock. Em 2018, a BlackRock teve uma ação da Polícia Federal, basicamente de busca e apreensão, dentro do seu escritório na Alemanha por fraude fiscal. E quando você chama esses caras para fazer parte dos comitês de um fundo como o BlackRock, não é necessariamente pela sua hipercompetência, né? Não porque o cara é brilhante no sistema financeiro, porque o cara tem a contribuir com novas operações, que ele conhece muito o sistema financeiro. É porque ele tem relações políticas e vai conseguir defender os interesses da BlackRock no campo político. Assim como o BTG, por exemplo, fez no Brasil, colocando ex-ministro do Supremo, ex-ministro da Defesa, né, no seu conselho de administração, quando a giripoca piou para o lado dele. E assim alguns outros fazem no sistema financeiro. Quando essas figuras entram nas instituições financeiras, via de regra, é por causa dos seus contatos políticos. E eu digo até mesmo aquele cara que tem uma experiência dupla, como o Meirelles, por exemplo, ele saiu do Banco Central e foi trabalhar com o Joesley. Veja bem, um cara que já foi presidente do Bank Boston nos Estados Unidos e que já tinha sido, presidente do Banco Central, antes de virar ministro da Fazenda, ele tinha toda a possibilidade de fazer o que ele quisesse, abrir a empresa que ele quisesse, o banco que ele quisesse. Pô, o cara tem nome para isso, né? Arruma investidor, tem dinheiro. Ele foi trabalhar com o Joesley. Quer dizer, não foi para poder desenvolver uma coisa nova no sistema financeiro. Era para fazer política, né? Enfim. São coisas da vida, meu caro. Mas o fato é que, então, esse cidadão que será o primeiro-ministro da Alemanha é um homem da BlackRock dentro da Alemanha. O BlackRock conseguiu colocar um cara deles dentro como primeiro-ministro da Alemanha, e isso tem um fator importantíssimo quando você começa a entender o que vai rolar com a Ucrânia, como a gente já falou no último já economia. Ou seja, quando você começa a entender a dinâmica do que está acontecendo na Ucrânia, e você vai entender a importância de ter alguém dentro da Alemanha ligado a BlackRock. Por quê? Porque, a despeito do heroísmo e do que um complexo de propaganda fala do Zelensky, de fato, o Zelensky foi um cara que, primeiro, quando o Trump, inclusive, chama ele de ditador, não é só porque ele está há mais tempo no governo, na presidência, do que deveria, mas é porque esse cara, logo no início da sua presidência, fechou 11 partidos de oposição, com argumentos de que eles eram ligados à Rússia e faziam desinformação russa, mas fechou os partidos. Aos poucos ele foi mudando a legislação, permitiu abrir caminho para a venda de terras, que não era proibido, né? Não era permitido na Ucrânia nessa época. Permitiu, então, que com essa venda de terras a Monsanto entrasse e fizesse os seus grãos geneticamente modificados. Mudou a legislação e, com a mudança da legislação, permitiu com que hoje, por exemplo, 50% das terras aráveis da Ucrânia estejam na mão de empresas americanas e um tanto outro, quase 50% também, na mão dos sauditas. Então, basicamente, ele permitiu, ele foi abrindo o país e vendendo o país, sabe-se lá por quê, mas foi abrindo o país e recebendo, alterando a legislação, de forma que a Ucrânia hoje é um país absolutamente dependente do investimento estrangeiro e da influência e da legislação estrangeira. Então ele facilitou a legislação, tornou-la bastante amigável para esses fundos externos, e o que aconteceu logo depois, embarcou no discurso da OTAN, e ele meteu o país e o povo, na verdade, numa tremenda roubada, porque agora as terras não são deles, o Trump conseguiu negociar esse acordo de reservas, né, e commodities, com o Zelensky em troca da dívida, troca da dívida não, né? Em troca do que eles doaram, mesmo assim ele ainda tem uma dívida gigante para pagar e, evidentemente, aparece, né, vai para a guerra, a OTAN não chega junto, então o cara
basicamente perdeu áreas, terra, teve o país, na sua grande parte, destruído, a sua infraestrutura de energia destruída, tá? E aí você tem, não tem mais tantos bens para vender, e uma dívida colossal. Qual foi a inteligência dessa jogada do Zelensky, né? De entrar para a OTAN? Nenhuma, não teve ganho. Eles só tiveram perdas. E aí aparece o BlackRock, papam, com o JP Morgan, papam, juntos montando um fundo de 15 bilhões de dólares para a reconstrução da Ucrânia. Entende? Então, veja bem, uma área como como a gente viu alguns dias atrás, né? Eles têm uma dependência de uma influência da Alemanha e uma relação histórica entre a Ucrânia como instrumento de desestabilização, a Alemanha, alguns simpatizantes ucranianos do regime do bigode e que foram utilizados para fazer algumas operações na época da Rússia, da União Soviética, e ali é um caldeirão, cara, de eventos muito complexos, tá? E por isso, quando você começa a ter um presidente, um primeiro-ministro, que é ligado a um fundo, esse fundo também está investindo, né, para a reconstrução do país onde ele tem uma área de influência, ele está coberto politicamente, tem certeza também que a Alemanha não irá atrapalhar os planos do BlackRock. Veja, a Alemanha vai apoiar a Ucrânia, pode mandar mais dinheiro para a reconstrução, né, vai dizer que é contra o acordo com Moscou, mas quem vai fazer esse acordo é o Trump. Então eles não vão atrapalhar, mas eles vão criar as condições específicas e favoráveis para que o BlackRock então possa dominar e ganhar dinheiro com essa reconstrução da Ucrânia, que é exatamente a doutrina do choque do Milton Friedman. Sem tirar nem pôr, meu caro. Fazer uma confusão desse tamanho para aproveitar, fazer reformas estruturais, investimento e dominar os ativos. É exatamente a doutrina de choque que fala do choque político, desse tipo de revolução ou guerra, como uma chance de implementar o modelo da escola de Chicago neoliberal. É inacreditável, a história se repete mais uma vez com a mesma, exatamente nesse caso, com as mesmas características, né? Um consenso de Washington muito parecido, onde você me dá ativos aqui em troca dessa dívida, ou então eu vou ganhar uma remuneração em compensação por tudo que eu te ajudei numa guerra que você perdeu, lutou sozinho e foi uma catástrofe, né? Enfim. Agora, de fato, nesse caldeirão há um ponto importante, que é como o Trump está agindo de uma forma que está mudando a diplomacia mundial. Então ele, de fato, atua hoje não mais para criar um mundo unipolar, que era muito a visão do Biden, mas está atuando mesmo num mundo multipolar. Tá? Então a multipolaridade, que a gente já falava há muito tempo, ela é inevitável. Só que, para ela chegar também nesse nível, há ainda, para mim, ainda acho isso, a necessidade de uma fragmentação, antes dele ser multipolar e ter que ser fragmentado. Isso significa ainda pressionar e gerar uma crise na Ásia, tá? Para fragmentar bastante esses blocos, inclusive os BRICS e tantos outros, para aí sim ter uma recomposição do mundo multipolar. Mas, o que passa hoje na cabeça do Trump? Posso dizer para você que, de certa maneira, fazer a paz na Ucrânia, verdade, estabilizar Taiwan, por motivos importantes, que é principalmente a indústria de chips e a parte de tecnologia. Então ele quer aquilo estável, não é hora de um conflito ali, tá? Ele militar, pelo menos. Então ele vai querer atuar para te retirar a tecnologia de Taiwan. Ele vai atuar numa guerra, mas não numa guerra quente em Taiwan, a menos que a China empurre para isso. Esse é o cenário que nós vimos sempre falando. Ele vai olhar e tem olhado para Taiwan. Então ele vai deixar de olhar para a Rússia e vai olhar para Taiwan. E, terceiro, ele quer cortar gastos. O Trump precisa cortar, meu caro, pelo menos aí 2 trilhões por ano, para não gerar uma crise brutal mesmo, explodir a crise da dívida americana, que é por isso que ele está fazendo tantos cortes. Mas no final das contas, ele tem que cortar 2 tri por ano para evitar uma crise da dívida nos Estados Unidos. E parte desse corte vem dos gastos de defesa. Então ele já disse que ele está pretendendo fazer o seguinte: eu faço um acordo com as grandes potências, eu corto meu gasto pela metade, militar, eles cortam os dele, nós seguramos a nossa onda aqui e fazemos um grande acordo de divisão de áreas dentro de uma multipolaridade, influências e região. É exatamente esse um novo modelo diplomático que está sendo criado. Agora,
evidentemente, existem desafios nessa história. Se fosse tão simples, né, não seria assim. A Alemanha, por exemplo, ela tem sofrido, como eu disse para você, uma grande contração. Em 2025, está prevista uma outra contração. Se você pegar hoje, 40% das companhias, isso foi uma pesquisa feita pela Câmara de Comércio na Alemanha, ainda pretendem cortar o seu gasto industrial, tá? Acelerando, então, essa ideia mesmo da desindustrialização que acabou acontecendo na Alemanha e que vem sendo um processo que foi, eu posso dizer para vocês, foi, para mim, catapultado no momento em que a Alemanha abre mão da sua autonomia monetária. Então, a ideia da zona do euro, da moeda da zona do euro, como ela foi feita nesse projeto neoliberal supranacional, de fato, foi o grande indutor deste momento de desindustrialização da Alemanha. Tá? E isso são inúmeros trabalhos acadêmicos que afirmam e apontam para isso com dados. Tá? Eu não vou entrar nisso agora, mas se quiser um dia a gente fala especificamente sobre isso. Bom, e quando você começa a olhar então o crescimento da Alemanha nos últimos anos, você vai ver que ele tem alguns momentos por causa dessa política monetária, de crise de dívida, de ação de agentes externos, tá? E algumas questões causadas, inclusive, pela pandemia. Mas quando você olha de forma geral o crescimento da Alemanha, você pode botar 3 grandes eventos, tá? Você tem o primeiro evento, que é uma recessão no ano de 2002, 2003. Eu vou botar um gráfico aqui para vocês verem isso. Mas 2002, 2003, você tem a crise de 2008, que causou, de fato, um problema econômico para uma recessão para a Alemanha. E o terceiro e outro fator tem a ver com o pós dessa crise da pandemia. Mas os números que realmente mais afetam a Alemanha nesse momento, são para mim, que causa mais estranheza, é dizer assim, pô, tudo bem, eu tive fatores externos que causaram essas recessões, exceto o ano 2002, 2003. Tá? Por quê? E realmente, o que nós podemos averiguar é que esses anos 2002 e 2003, essas recessões foram inteiramente e unicamente causadas pelas políticas monetárias adotadas na Alemanha. Isso tem a ver com a ação do Banco Central Europeu e dos reguladores europeus de Bruxelas para reduzir a concentração, na verdade reduzir não, concentrar, né? Então reduzir o número de bancos, mas aumentar a concentração bancária na Alemanha. Isso é extremamente importante porque a Alemanha tem um caso clássico, absolutamente clássico, de ter bancos regionais. Tá? Então ele ainda hoje, se você olhar esse outro gráfico aqui, você vai ver que os bancos têm diminuído absurdamente na Alemanha. Ela ainda apresenta um número grande de bancos comparados à Europa, né? Foram 6 mil bancos fechados desde o início da zona do euro. Só que você vai ver que mais de 70% do setor bancário alemão é responsável por quase uma centena de bancos comunitários. Tá? Então quando você pega em termos de reservas bancárias, de poupança aproximadamente, 70% do setor bancário, considerando as poupanças, né, são bancos comunitários. E são esses bancos que estão sendo adquiridos e fechados. E esses bancos comunitários, né, que são regionais, eles são absolutamente importantes para o desenvolvimento das regiões, para o pequeno e médio empresário. Quem financia o pequeno e médio empresário são os bancos regionais. 90% dos empréstimos às pequenas e médias empresas alemãs vêm desses bancos regionais. Tá? E esses bancos que estão sendo fechados, esses bancos nessa época começaram a ser reduzidos e obviamente tem um efeito clássico de queda do crescimento econômico. Então, quando você olha exatamente o que aconteceu na Alemanha, você vê a importância da capilaridade bancária, que é um dos motivos hoje que a Alemanha ainda consegue ser uma economia muito superior às outras da Europa. Porém, com essa concentração, essa redução bancária, de fato, as pequenas e médias empresas estão sofrendo. Então, a Alemanha tinha, uma forma maior, mas se comparado com os outros países da Europa, uma economia descentralizada. E isso é importantíssimo para o crescimento econômico. Que é o contrário do Brasil. A CVM no Brasil e o Banco Central fazem de tudo para concentrar o mercado.
evitando a descentralização econômica. Obviamente não cresce, os juros são altos. E sempre tem uma reforma para tentar explicar para a gente como vai ser feita a tal redução da taxa de juros, que é uma grande, do spread bancário, que é uma grande mentira que nunca reduz, né? O Brasil continua com os maiores juros reais do mundo, e o spread bancário continua extremamente alto. E vai continuar, porque você precisa de uma economia descentralizada, não de uma economia centralizada. Tá? Enfim, o fato é que hoje a Alemanha depende, para poder voltar a crescer, de políticas que são contrárias às próprias expectativas e os próprios planos da comunidade europeia. Nesse momento, entra a visão aí do Musk, do Trump, de que é melhor fazer alguns acordos pontuais ao invés de negociar com a União Europeia, e que, de fato, a União Europeia, como é montada hoje, é um projeto dos globalistas e que tem uma influência direta da CIA. Ou seja, a tendência pelo Musk e pelo Trump, como eu já disse, é que ele acabar com a União Europeia. Agora, a vitória do Merz dificulta esse modelo, porque ele não é um cara que vai querer empurrar isso, ao contrário da AfD, que, se necessário, faria, né? Enfim, basicamente é isso. Agora, veja, o Trump, nessa nova ordem que ele está diplomática, para não vir com um negocinho no YouTube depois, dessa nova ordem diplomática, YouTube, dessa nova ordem diplomática que ele está criando, de fato, ele, quando dizem que ele abandonou o Zelensky, verdade, ele abandonou o Zelensky. E ele começou dizendo que foi a Ucrânia que começou a guerra. E aí a esquerda foi maluca, o pessoal falou, pô, o Trump mandou uma fake news. É claro que ele está se referindo ao fato histórico que nós comentamos aqui, que foi o descumprimento pelo Zelensky, pela Ucrânia, e da Alemanha, aí tem um lado importante, porque foi a Merkel que descumpriu também isso, o acordo de Minsk, que eu já falei dos um ou dois Geoeconomia atrás, que era um acordo que dava um ar de neutralidade nas áreas ali do Donbás, Lugansk, acho que é isso. Bom, mas essas áreas, e que ao mesmo tempo falava que a Ucrânia ia ser neutra, não ia entrar para a OTAN, enfim. E a própria Merkel, depois, em 2022, numa entrevista, disse que esse acordo só foi para ganhar tempo para a Ucrânia se militarizar de uma forma mais parruda para poder enfrentar a Rússia. Não deu certo, né, meu caro? Não deu certo. Então, quando o Trump fala isso, ele está contando uma história que de fato aconteceu. Ele não está ali contando uma interpretação de fatos. Ele está dizendo, cara, vocês descumpriram o acordo de Minsk, e aí depois quiseram entrar para a OTAN. Que beleza, né? Então a guerra foi, ou as invasões, as tensões militares foram, de fato, apaziguadas nesse acordo de Minsk. É óbvio que uma vez que ele é descumprido, você vai voltar a ter esse problema. E aí houve uma movimentação midiática muito grande, tentando denunciar o Trump como se ele estivesse ecoando, né, falando sobre a agenda, ou sendo um porta-voz da agenda do Kremlin, ao ponto de começar a surgir notícias, uma série de portais, dizendo que o Trump era um agente, tinha até um codinome que eu esqueci, mas um agente da FSB. Olha o tamanho da loucura. Isso começou a circular em diversos veículos. E, obviamente, por exemplo, dentre eles, um que eu acompanho, é o Político. E esse Político é o destinatário, quando você for ver o escândalo da USAID, de milhões de dólares, de dezenas de milhões de dólares de subsídios da USAID. E quando você vai olhar, de fato, tirando tirando o lado neurótico dessa questão, o que o Trump contou é um lado histórico que é amplamente documentado. Tá? E ele adotou a mesma política diplomática que os Estados Unidos sempre atuam com seus representantes, com seus bonecos. Isso, inclusive, saiu na The Economist, no dia 19 de fevereiro. Um dos caras que escreve, um dos especialistas lá, esqueci o nome do cara, disse que o seguinte, falou, cara, olha só, claro que a Ucrânia foi humilhada, porque os Estados Unidos sempre fizeram isso. Onde que estavam os sul-vietnamitas nas negociações que foram feitas em país para acabar com a guerra do Vietnã? Não estavam na mesa. Onde que estava lá a turma do Afeganistão quando os Estados Unidos sentaram com os Talibã para fazer acordo? Não estavam na mesa. Então, se o Zelensky achava que ele ia estar na mesa de negociação, óbvio que não. Na história diplomática dos Estados Unidos, os representantes de guerras por procuração são sempre tratados assim, meu caro. E o que é uma surpresa é o Zelensky
fica chateado com isso, porque essa história, eles sempre fizeram isso. Assim como era um tanto provável que eles fizessem a famosa diplomacia trilateral, que eles sempre fizeram, que era tentar criar uma relação, já que ele tem duas forças se unindo contra ele. A história do Kissinger diplomática da escola americana era essa. Puta, eu tenho a Rússia e a China se aliando contra mim. Eu vou sentar com a Rússia para criar isso com a China, para tentar dividir os caras. Essa é a história da diplomacia americana. Então, tentar levar isso a um ponto de espionagem do Trump só revela o tamanho do esforço que ainda existe da estrutura midiática da CIA, tá? de manipulação de informação e da criação de narrativas para poder criar esse tipo de história de que o cara é um espião russo, né? Enfim. Agora, as políticas hoje de ordem diplomática do Trump, para mim, são muito claras, como eu disse para vocês. Ele tem, em primeiro ponto, na agenda dele, de geoeconomia, né, geopolítica, um cessar-fogo com a Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, tá? Provavelmente ele vai, isso eu estou agora dando um apanhado, pelo menos, do que eu vi dos analistas, quase que qual seria a direção, né, o vetor resultante dessas análises, mas é que ele toparia sentar com a Rússia da perda do controle permanente do território que a Rússia já tomou, então ficaria de fato com a Rússia, tá? Isso incluiria a maioria das províncias que são consideradas russófonas, como Donetsk e Luhansk, tá? Juntamente também iria fazer, ao mesmo tempo, novas eleições na Ucrânia, imediatamente, o que iria basicamente tirar o Zelensky do jogo, tá? Ia surgir um novo líder, aí ver quem é que vai influenciar, né? Mas essa é a ideia, tá? Permitiria a presença dentro da Ucrânia de alguns soldados da paz para criar algum tipo de ordem, tá? Dado que até os recursos europeus, né, tiveram, tem pouca chance de causar problema para a Rússia, não amedronta a Rússia. E, como o próprio secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Peter Hegseth, né, acho que é isso, também disse que esses soldados poderiam fazer parte disso, mas eles não estariam protegidos pelo acordo das disposições de defesa mútua dos tratados da OTAN. Então, seria uma forma de dizer, olha, eu aceito aqui uns caras externos, mas não estaria coberto pela OTAN, não são da OTAN, e a Europa apresenta hoje pouca chance de amedrontar a Rússia com o seu arsenal militar. Então, basicamente, seria o acordo que estaria sendo construído para o cessar-fogo da Ucrânia com a Rússia. Tá? O segundo ponto seria um fim rápido das sanções econômicas à Rússia. A pergunta é o que faz com o dinheiro bloqueado? Que os caras tomaram na mão grande, né? O dinheiro foi tomado. Bom, mas de fato a Rússia poderia então voltar a fornecer gás para a Europa. É claro que é uma questão de negociação, porque o Trump quer que a Europa compre o gás natural dos Estados Unidos, né? Então ele provavelmente iria forçar uma cota de venda de gás dos Estados Unidos para a Rússia, o que seria meio maluco, porque a Rússia não precisa do gás americano, mas seria uma forma de compensação econômica desse acordo, e até porque o gás americano é o dobro do preço do gás russo, tá? Então ele não iria restaurar imediatamente todos os suprimentos russos, ia fazer um balanceamento ali, uma cota, né, de fornecimento. Iria construir um acordo com a China. Esse acordo com a China teria como objetivo estabilizar o status de Taiwan, tá? E isso iria provavelmente, não sei se levaria a um novo acordo de Xangai, que é aquele acordo de 72, né? Que restaurou as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a China. Mas seria uma renovação desse acordo, né? Novas energias para esse acordo. Não seria o mesmo, da mesma profundidade desse acordo de 72, mas seria bom o suficiente para agradar ambos os lados, tá? E aí você vai ter uma nova negociação dos gastos militares, principalmente, que é o quarto ponto, né? Principalmente de armas nucleares, do mesmo molde que foi feito com Reagan, Gorbachev em Reykjavik em 1986. Quer dizer, esses são os 4 pontos principais que as pessoas falam que é a visão geral da política do Trump. Na estabilização de Taiwan, talvez o ponto mais importante é que o Trump vai começar talvez a deixar a China realmente assumir, né,
oficialmente, sem mexer na independência de Taiwan, mas dizer que aquilo ali é um território de influência chinesa mesmo, etc. Mas o que ele vai querer é começar a trazer, né, a tecnologia e a presença da TSMC, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que fabrica os chips mais avançados, 90% dos chips mais avançados do mundo, que é aqueles com 4 nanômetros, né, e até menos de 4 nanômetros, e ele vai começar a querer trazer isso para os Estados Unidos. E aí é um lado interessante, porque, veja, a ideia, quando o Trump fala de botar uma tarifa de 100% sobre as exportações dos chips de Taiwan, não faz sentido econômico, porque se o cara tem um monopólio absoluto, quando ele faz a tarifa, tá, ela vai ser compartilhada imediatamente pelos clientes. Então não faz tanta diferença tarifar ou não tarifar. E o outro problema é que a grande maioria dos compradores dos chips hoje da TSMC são clientes americanos. Então veja, quando ele ameaça a TSMC, é muito mais uma bomba de fumaça do que algo que faça sentido econômico de verdade, tá? Agora, o que ele está, em paralelo, fazendo é tentar forçar a TSMC a instalar fábricas nos Estados Unidos, tá? O que até faria sentido, porque a TSMC hoje tem anos, tá, de atrasos, por exemplo, na presença nos Estados Unidos, mas finalmente ela disse que agora vai começar mesmo a estar lá e parece que vai abrir a tal fábrica no Arizona, né? Anunciou isso, tá? Agora, o plano ideal do Trump seria fundir a TSMC com a Intel. Acredite se quiser, a Intel está mal das pernas. Veja só, cara, isso para mim é inimaginável ver a chance de uma Intel quebrar, né? Mas ela existe, ela é real. E, obviamente, na hora que a Intel se funde, né, com a TSMC, na prática ela está adquirindo a tecnologia da TSMC e virando uma empresa americana, tá? Então, do ponto de vista de segurança nacional, para desespero absoluto dos liberais que leram Adam Smith, o Trump talvez, de fato, utilize e faça essa indução geopolítica com a presença do Estado para fazer com que a Intel se una à TSMC para adquirir essa tecnologia. Isso tudo faz parte, ao mesmo tempo, de um acordo geopolítico. Porque, na prática, os Estados Unidos não querem depender da República Popular da China, né, para fazer os seus chips avançados, muito menos de uma influência da China ali de estar do lado de Taiwan e que a qualquer momento pode ser absorvido, né, pela China. E aí é curioso, porque quando você pega, inclusive, a percepção sobre China, uma vez eu até publiquei no Twitter ano passado, ainda antes da eleição do Trump, um relatório que o Marco Rubio fez sobre China, né? E ele é muito realista. Ele fala, cara, nesse relatório que a China tem inúmeras indústrias que estão muito à frente dos Estados Unidos e que os Estados Unidos não têm a menor condição de competir e que por isso tem que ser realista, fazer uma competição realista com a China. Ao mesmo tempo, ele manda uma mensagem, tá? Ele falou essa semana, né, agora no dia 30 de janeiro, numa entrevista a Megyn Kelly, se não me falha a memória. E ele fala o seguinte, que o mundo, não é normal que o mundo seja uma potência unipolar. Então ele está mandando uma mensagem política. Ele falou, eu acho que é impossível ser unipolar. Eu não acho que os Estados Unidos têm que ser a polícia do mundo, o sistema financeiro do mundo. Não acho. Eu acho que, né, o que ele está dizendo. Ele disse que o mundo não podia ser não é normal que o mundo tenha uma potência unipolar. E que isso era uma anomalia. Então, isso ele disse abertamente. E que ele disse, então, nessa entrevista ele fala que isso nada mais é do que o produto do fim da Guerra Fria. Só que em algum momento, esse resultado do fim da Guerra Fria iria voltar-se estabilizar novamente para um mundo multipolar com multipotências em diferentes partes do planeta. Então ele está já aceitando de uma forma muito realista, e depois nós vamos falar das duas escolas de realismo da geopolítica, mas ele está falando de uma forma muito clara a mensagem que ele está dando, de realista, que é importante dividir o mundo em áreas de influência, inclusive para que os Estados Unidos possam voltar a crescer. Então ele vai dizer, cara, tem problemas que eu não quero estar e deixo para a China, tem os problemas que eu vou deixar para a Rússia, e outros eu vou tomar conta que são importantes para mim. Então, ele está começando a aceitar a separação, a fragmentação em áreas de influência. Agora, a tendência e os planos até hoje da China, dos Emirados Árabes, da Rússia, era criar o século da Ásia, né, com a China
entendendo a importância disso. E esse século da Ásia, ele estava sendo feito com essas, digamos, claro que você tem a Índia, mas eu diria que são as 3 principais nações que conversavam. Uma nação de caráter político, tecnológico, love, commodity, mas com seu caráter político era a Rússia, a China tecnológica e o Emirados Árabes como a capital financeira do mundo. Quando ele começa a falar de uma multipolaridade e chamar a China e a Rússia para conversar, ele está escanteando os árabes, ele está escanteando novamente os Emirados Árabes, novamente a Arábia Saudita, que já fizeram isso algumas vezes, tanto que empurraram a Arábia Saudita para a China. Bom, mas estão escanteando os caras e estão escanteando os Emirados Árabes, que são grandes aliados ali deles, né? Então, como é que você vai resolver isso? Quer dizer, o Trump está de fato assumindo, Rubio, aceitando conversar com China e com Rússia, não só para salvar o Ocidente ou salvar o seu lado, mas também para acabar com o século da Ásia. Então, são questões hoje bastante complexas, porque o Trump precisa criar hoje uma crise na Ásia, tá? Para acabar com o superávit que a gente fala desde então, porque ele precisa cortar custos. E grande parte das ações geopolíticas do Trump tem a ver com budget. Como eu disse, e venho dizendo algumas vezes, é preciso cortar pelo menos 2 trilhões por ano. Então, existem diversos planos disso, cortar 16 agências do governo, e é por isso que o departamento do Elon Musk é tão forte junto ao Trump, porque é necessário cortar isso de forma bastante pesada. Só que o budget hoje, por exemplo, de defesa é altíssimo, então ele precisa cortar pela metade as despesas ele precisa cortar as despesas de defesa, e essas despesas, elas significam metade de todas as despesas discricionárias que o Trump tem. Então veja, ele precisa cortar isso aqui, porque metade das despesas que ele consegue mexer, metade delas é defesa. E aí entra o papel das Big Techs, porque as Big Techs conseguem dar eficiência com o que o Trump mesmo chamou de revolução da IA, tá? Então ele consegue dar mais eficiência militar e também tecnológica. Agora, além disso, meu caro, veja esse gráfico que está aqui. 10% da população, dos mais ricos, né? 10% da população hoje, sustenta 50% do consumo americano. E 87% da renda desses 10% vem do mercado de ações, que está concentrado nas 7 magníficas. Entende? Olha o tamanho da importância das Big Techs do ponto de vista econômico e militar para o plano hoje do Trump. Por isso que brigar com as Big Techs, aquela dica, fica a dica, hashtag fica a dica, galera aí que tá querendo arrumar confusão com as Big Techs. É uma má ideia, é uma péssima ideia, porque a importância deles vai muito além da informação, muito além da produção de conteúdo ou do fluxo de informação tecnológico. É uma revolução e uma dependência econômica e militar. Só através das Big Techs o Trump consegue hoje evitar uma crise de dívida imediata dentro dos Estados Unidos, tá? Tanto que a proposta dele de corte de custo militar é bastante agressiva, né? Ele quer cortar em número de pessoas, atenção, pessoas, porque ele precisa de drones, tecnologia, mas ele quer cortar pessoas, né? Pessoas. Nos próximos 10 anos, ele quer, em 10 anos, economizar 1,2 trilhão de dólares com a sua proposta de corte. Ao mesmo tempo, ele vai aumentar um pouco de imposto, 5% do VAT, né? E de itens não essenciais, aí vai ter uma receita aí de mais 2 trilhões de receita sobre os próximos 10 anos. Então ele começa a tentar fazer alguns equilíbrios orçamentários, reduzir 1,2, ganho 2 daqui, e também em 10 anos eu consigo aumentar as tarifas, né, de negociação também de receitas em torno de 2 trilhões. Então é o que ele está fazendo, mas de corte, meu caro, para segurar a onda do budget deles, os caras têm que cortar 2 trilhões por ano. Então, é um número bastante ousado que eles têm que fazer. Agora, voltando a Taiwan. O problema do Trump é que no meio dessa confusão existe uma pedra chamada Intel. E é óbvio que o Biden também via a indústria de chips como a indústria mais importante que a tecnologia que os Estados Unidos deveriam investir. Tá? A diferença, eu acho que entre o Trump e o Biden é que, de fato, o Trump quer que eles saiam, tá? Fisicamente, não na sua totalidade, mas saiam de Taiwan e venham e comecem a importar tecnologia
pertencente aos Estados Unidos dentro do solo americano. De fato um movimento geopolítico em que o Biden tinha uma visão ainda diferente, porque o Biden era um tremendo globalista, né? Então, essa é uma grande diferença. Então, bom, a TSMC, como eu falei, aprovou, né, essa fábrica no Arizona, vão investir 65 bilhões, meu caro, bilhões de dólares, tá, para construir 3 fábricas, tá, começando com uma tecnologia de processamento lá de processo de 4 nanômetros, né, e estão trabalhando agora para também atingir o 3 e 2 até 2028 e chegar a 1.6, tá, que é o famoso chip deles, A16. Tá, depois disso. Quer dizer, os caras estão realmente fazendo um trabalho de avanço tecnológico bastante parrudo e a TSMC planeja, de fato, iniciar a produção, tá, desses volumes de 2 nanômetros até o final de 2025. Agora, o investimento na Arizona é altíssimo. Agora, quando você olha o que acontece com a Intel está lá desenvolvendo ainda o seu processador, o seu processo, né, de 18... agora me esqueci a especificação, mas ele está lá trabalhando para atingir o seu desenvolvimento do seu processador lá até o final desse ano. Então, eles estão tentando resolver essas questões da indústria de chips, mas o fato é que a Intel tem tido uma baixa eficiência na sua produção e no seu desenvolvimento, né? Então, eles têm tido problemas de rendimento mesmo, né? E já terceirizaram 30% da sua produção, por exemplo, para TSMC. Tá? Então, alguns acreditam que isso não tem a menor chance de dar certo, tá? Por causa da diferença cultural entre esses caras. Tá? Então, eles não acreditam que, de fato, a Intel vai conseguir virar esse jogo e com essa terceirização ela vai ser ainda mais eficiente. Existe um problema estrutural dentro da Intel e o que se percebe é que a única forma de realmente resolver esse problema, sem ser uma grande humilhação, um erro enorme, desmoralizante para a tecnologia americana, seria então a Intel, com o apoio dos Estados Unidos, comprar parte da TSMC. Difícil, enfim, mas são movimentos grandes, tá? Agora, o que acontece? Qual o paralelo que nós estamos vendo? Qual é a reação dos liberais? Veja, o Martin Wolf, eu sempre digo, foi o primeiro a pular e dizer o seguinte, cara, o Trump está acabando com o Estado. Na verdade, o Trump não está acabando com o Estado. O Trump está acabando com uma série, um complexo de estruturas globalistas de informação e de manipulação, sendo objetivo. E eles estão gritando com isso, porque eles criaram, veja bem, o grande ponto é que a USAID é só um pedaço, meu caro. Tá? Eles criaram um sistema enorme, complexo, que é um sistema industrial de censura, tá? Que é feito de forma descentralizada e pulverizada para distribuir informação. É o complexo industrial da censura. Tá? Obviamente que a USAID foi importante, né? Um importante sensor disso aí. Só que esse sistema não é só da USAID. Ela foi uma. Como eu falei da última vez, você tem várias ONGs, a ONG, inclusive, por Defesa da Corrupção, Tribunal Penal Internacional, Conselho das Américas, tem uma série, né? O Conselho da CFR, né? Foreign alguma coisa, CFR, agora me esqueci. Mas hoje tá difícil, estou cansado. Mas enfim, eles criaram uns sistemas bastante complexos, com centenas, possivelmente milhares de organizações, pequenas e grandes ONGs, onde eles trabalham com um grande sistema de nós, de organizações, de redes, tá? Que vão lá, flui dinheiro para esses caras para poder criar uma barreira de informação. Que este é o ponto que está por trás das redes sociais, ou do controle das redes sociais, melhor dizendo. O que tem por trás do controle das redes sociais é exatamente impor esse complexo industrial da censura criado pela CIA e pelos globalistas, né, através da CIA, mas que estava no SAID, que estava dentro dos Estados Unidos, que veio para a Europa, enfim, toda essa cadeia de ONGs, de nós, de organizações, né, que estão, na verdade, por trás e que usam as palavras-chave, né, gatilho, né. Como é que eles falam de censura? Eles usam desinformação, discurso de ódio, integridade da informação, né? Operação sobre informações, moderação de conteúdo, checagem de fatos. Todos esses conceitos são utilizados pelo complexo industrial da censura, como mostrou o caso da SOED, para
manipular, controlar e criar uma forma de se pensar única no mundo e garantir uma distribuição da informação. E aí isso causa até o fato do Trump ser um agente da FSB. Tão louco quanto isso, entendeu? E foi assim que esses caras conseguiram cooptar jornalistas do mundo todo com alguns conceitos. Nós vimos o cara gastando 270 milhões de dólares para a famosa do orçamento federal americano, mas isso foi um pedaço de toda essa confusão, porque não foram só os governos, foi os governos junto com outras associações, como a fundação do Bill Gates, né, o Bill e Melinda Gates, e a Open Society do Soros, que quando você vai ver, subsidiaram a mesma mídia que a USAID estava subsidiando. Então, quando você soma isso, não são 270 milhões de dólares, são bilhões de dólares que vão circulando por essas redes extremamente complexas, tá, de subsídio para comprar apoio mesmo, compra de apoio da mídia. Tá? Como um esforço de guerra de informação feito por essas agências. Tá? Então, quando você vai ver, por exemplo, na defesa no caso do Zelensky, você vai ver que a agência ela financiou 9 aí em cada 10 veículos de mídia que estavam dentro da Ucrânia para fazer a informação circular na população, até o momento em que o Trump fechou a torneira. Aí, meu caro, a coisa ficou ruim para esses caras. Tá? A fundação do Bill Gates e da Open Society também, como eu falei, subsidiaram esses caras, tá? E sempre foi com essa visão, né? Fazer com que houvesse a compra de mídia, de esforço de mídia para circular a informação. O pior dessa estrutura, que talvez seja o maior escândalo da história do jornalismo mundial, que deveria ser feito um trabalho sobre como esses caras influenciaram, né, o nível de influência e de manipulação da informação, da mente das pessoas, de mudar um comportamento. Mas o ápice disso, desse maior escândalo do jornalismo mundial, dessa venda de apoio, né, para um determinado grupo de governo aliado a empresas, é que o inimigo não era o cara da Guerra Fria, como foi no passado. Não. O inimigo contra o qual se gastou centenas de milhões e talvez bilhões de dólares, né, não era o adversário da União Soviética, mas eram oponentes políticos domésticos em países amigos. Ou seja, todo cara que se opunha politicamente à agenda que estava por trás da USAID era um inimigo político e era importante desgastá-lo, acabar com a reputação desse cara. Era importante utilizar o jornal e os meios de jornais de mídia oficiais, independentes, ditos independentes, né, ONGs, que se retroalimentam para destruir a reputação dos caras, como, por exemplo, foi feito no Brasil com a Transparência Internacional, que é uma dessas ONGs financiadas por esses caras aí. E a agenda deles nunca foi uma vitória militar. A agenda desses caras sempre foi uma transformação política e cultural do próprio Ocidente. Tá? Então, é o que tinha por trás da Agenda Verde, da diversidade, das fronteiras abertas, da eliminação das noções tradicionais de gênero, a ascensão de instituições globalistas, por exemplo, como o Tribunal Penal Internacional, né, às custas da soberania nacional. Tudo isso aí é que está por trás dessa grande organização de notícias, tá? Que, para mim, eu volto a dizer, é o maior escândalo de corrupção da história do jornalismo mundial. Então, esses caras hoje, eles tentam desacreditar todas as ações de uma reorganização de ordem diplomática que o Trump está fazendo, preferindo negociar diretamente. O Trump está agindo como um CEO mesmo de empresa, o que é um perigo, porque eu não quero falar de tecnocracia, né? Que é um risco isso. Eu sou gestor. Não, mas ele está usando de forma estratégica, negociando com países para obter aquilo que melhor interessa aos Estados Unidos, aceitando, inclusive, abrir mão de determinadas áreas de influência, porque ele fala, cara, eu prefiro um mundo multipolar, porque aí eu vou conseguir diminuir, dar 2 passos atrás, vou me fortalecer quanto país e vou fortalecer a economia do meu povo. Tá? Então, de fato, esse foi o maior escândalo de corrupção da história do jornalismo. Foi uma operação montada, complexa, um sistema bastante complexo, de engano social em larga escala no mundo, para se utilizar de mídia independente, de jornais, para, no fundo, fortalecer as instituições globalistas, como o FMI, o Federal Reserve e outras organizações supranacionais, para impor um único modelo econômico baseado na dívida perpétua. Então, veja, essa máquina ela continua a funcionar. Não pelo SAD, mas você vai ver pessoas como, por exemplo, analistas geopolíticos já dizendo que o Trump
está voltando com guerras tarifárias, e as guerras tarifárias foram responsáveis, por exemplo, pela Grande Depressão. Falaremos muito desse assunto econômico, mas de fato não é verdade, meu caro. Existem trabalhos que contrapõem essa visão e dizem que não foram as tarifas que geraram a Grande Depressão, né? E aí também afirmo, olha, deixa eu te falar, foi exatamente o liberalismo, a globalização, né, a distribuição internacional do trabalho com a distribuição internacional dos recursos que gerou essa enorme prosperidade que nós vivemos. Que também não é verdade, porque nós vivemos hoje um modelo econômico baseado na dívida perpétua. E o que tem por trás hoje dessa máquina de informação, que é controlar a rede, moldar o comportamento, impor o pensamento único, moldar um pensamento, é uma batalha entre a república tecnológica e o rentismo da dívida perpétua. São esses dois caras que estão hoje em uma grande briga por uma nova estrutura, de fato, de ordem econômica e política. Porque a entrada de uma tecnologia, do jeito que está sendo feito, o avanço da revolução do IA, como o Trump falou, da inteligência artificial, não é apenas uma otimização de métodos. Ela, de fato, tem implicações brutais. E uma parcela dessa turma, por exemplo, fala que e defende o fim do trabalho. Defende o fim do trabalho. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: a IA irá gerar recursos finitos para você. Com a IA, nós não vamos precisar mais trabalhar. Ele vai gerar tudo aquilo que um homem precisa. E você não vai precisar trabalhar. Tanto que eles também são defensores da renda básica universal. Veja, atenção, cuidado, cuidado. O que o cara está dizendo é que alguém irá definir tudo que um homem precisa. Dado isso, aqui não é aquilo que você quer ou aquilo que você gostaria de ter. Alguém vai dizer: eu sou capaz de dar tudo aquilo que você precisa em abundância. Deixa comigo. E o que eu preciso? Mas e se eu quiser outra coisa, né? Então, essa é uma batalha perigosa e essa é uma batalha que está diretamente ligada a esse momento também que envolve discussões tecnológicas, discussões econômicas, autonomia, soberania e o maior escândalo da história do jornalismo, que é o escândalo da manipulação do SID numa rede complexa, absolutamente complexa, de ONGs e organizações que não foram completamente desmanteladas. Veja, atenção, esta rede, ela envolve corporações farmacêuticas, ela envolve uma tecnologia, né, da vigilância, manipulação midiática, tá? Então, você tem uma série de questões. É claro que o fim da USAID mostra que esse sistema não é infalível, tá? Mas, ao mesmo tempo, nós corremos um risco de, se errarmos a mão muito na compreensão do uso da tecnologia, cair num grupo tecnocrata que quer e gostaria de ter uma certa ditadura digital também, baseada na inteligência artificial, na identificação biométrica e na vigilância total. Então, cuidado. É uma briga tecnocrática. E volto sempre a dizer isso. E os movimentos que nós vemos hoje apenas refletem exatamente isso, né? Tanto na Alemanha, com a entrada de um homem ligado ao BlackRock, mesmo sem empolgar, baseado em quê? Na informação, no uso dessa máquina para criar medo, que é a doutrina de choque do Milton Friedman, tá? Enfim, é exatamente esse momento que a gente está vendo dentro do mundo. Nós temos inúmeros casos, inclusive, da utilização dessas fundações, como eu volto a dizer do Bill Gates, que fez mais de 300 milhões de dólares, né, em 2021 em doações para projetos de mídia. E esse dinheiro foi destinado para veículos, inclusive importantes dos Estados Unidos, como a CNN, como a NBC, como a NPR, como o PBS e o The Atlantic. Todos os caras receberam muita grana do Bill Gates, tá? Como ele também ainda patrocina uma série de organizações estrangeiras, tá? E aí entra o BBC na Inglaterra, The Guardian, o Financial Times, o Daily Telegraph, tudo isso no Reino Unido, tá? Lá em UK. E jornais europeus, como Le Monde, como o Der Spiegel, da Alemanha, que fez uma campanha difamatória enorme contra a AfD, o El País, na Espanha, né? E até mesmo os jornais e emissoras globais, como o Al Jazeera. Então, esses caras, todos receberam recursos. Todos os caras foram influenciados. Existe uma guerra, né, de domínio de ordens diplomáticas, e ordens econômicas e ordens políticas que estão sendo discutidas. E ela na verdade, eu volto a dizer, os três grupos.
um grupo tecnocrático tecnológico, que é a República Tecnológica. Tem um grupo que é o rentismo da dívida perpétua, que tem a ver com Basileia e a elite de Londres, que são esses globalistas que envolvem BlackRock, State Street, Vanguard. E você tem um outro grupo de conservadores que está brigando simplesmente para poder ter autonomia e soberania. Então e engraçado, né? Nesse grupo de conservadores, abre parênteses, você tem uma galera à esquerda também, como você tem globalistas que são à direita. Óbvio que você tem, quando você fala de soberania, você tem uma turma à esquerda, né, nacionalista, dentro desse grupo que está dentro de uma volta da soberania. Então, é como se, na verdade, esses três caras aqui que estivessem influenciando as ideias de baixo, e não o contrário. Quer dizer, não é a direita que então impõe uma ideologia para discutir, não é a esquerda que impõe uma ideologia para discutir. É uma república tecnológica que, ora, ela se reflete tecnocrática, uma parcela, inclusive da esquerda. Ao mesmo tempo, tem uma turma da direita, liberal, que quer, né, não é direita, mas está mais ligada à esquerda, mais que de liberal, mas que quer a república tecnocrática. Tem uma turma do sistema bancário à direita, que defende a dívida perpétua, o neoliberalismo, que se fala liberal de direita. E tem uma turma da esquerda, que é ligada também à dívida perpétua, aos bancos, como Lula, hoje em dia, que o Lula é um liberal. E você tem a turma nacionalista, que também ali dentro está dividida em alguns grupos, de direita e à esquerda. Esse é o quadro que a gente tem hoje. Esse é o quadro do resultado da Alemanha, esse é o quadro das semanas das missões diplomáticas que estão sendo feitas e que estão tentando se recompor. De fato, o Trump está querendo criar uma nova dimensão diplomática, criar uma crise na Ásia, entendeu? E dividir áreas por áreas de influência. Um dos pontos que nós precisamos ver e entender como as áreas de influência estão sendo divididas e acordadas envolve também o Ártico, envolve recursos naturais, envolve a Ucrânia, como um acordo que ele fez com a Ucrânia e ao mesmo tempo namora a Rússia para também explorar algumas questões das terras raras na Rússia. Então, esses acordos de zona de influência estão sendo feitos dentro de uma nova dimensão e percepção intelectual da geopolítica. Se teremos a República Tecnológica, as suas implicações, o que ela promete, aí isso é um assunto para o próximo GeoEconomia.